Olá, olá, bem-vindos aí a mais um programa Cibersegurança aqui no canal do CT, todo sábado às 9 horas. Eu sou Michele Barbosa, estou aqui sempre com o meu colega de trabalho, Renato. Renato aqui é especialista em cibersegurança. Todo sábado a gente traz aqui um tema novo para você aí. Se já tiver qualquer dúvida, um assunto que você queira que a gente traga, já pode inclusive deixar aqui nos comentários, que sempre será muito bem-vindo. Bom dia, Renato, tudo bom? Bem-vindo. Olá, tudo bem, Michele? Olá, amigos, tudo bem? Bom, e o assunto de hoje, Renato, o que que vai ser? A gente vai continuar naquele assunto que a gente estava falando nos últimos programas? O assunto de hoje a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver Uhum. tanto com a segurança cyber, que foi um tópico que a gente já abordou, e vamos falar em algo que tem relação também com o ataque da Mitre que a gente falou nas últimas conversas, né? O assunto de hoje é o framework da NIST. Uhum. Bom, então a gente vai aqui apresentar, falar como que o Premier categoriza, como que é o fluxo de decisão. A gente vai abordar vários assuntos, né, que o framework NIST aqui traz para a gente, não é isso? Exatamente. Bom, vamos começar apresentando ele então. Bom, apresentação do framework NIST. O que acontece? O NIST, eu não sei se eles falam soletrado ou falam o termo, né? Mas o NIST é um equivalente mais ou menos ao nosso Inmetro IPT, então é um Instituto Nacional de Padrões e de Tecnologia dos Estados Unidos. Então ele é um órgão não é um órgão governamental de público, federal. Ele não tem fins lucrativos, evidentemente, e ele já tem mais de 100 anos, então ele foi fundado em 1901, tem bastante tempo. E aí, no início, é lógico que os padrões eram diferentes. Eles tinham interesse em padrões, por exemplo, o quanto é uma libra, o quanto é um quilo. Então, quando ia fazer vendas, iam fazer esse tipo de transações comerciais, eles padronizavam os critérios para transações comerciais. Inclusive, é um órgão que até hoje ele é subordinado à Câmara de Comércio dos Estados Unidos, então, o Departamento de Comércio. Só que, com o passar do tempo, lógico, esse órgão ele foi se informatizando, ele foi se aperfeiçoando, e hoje ele tem uma contribuição muito importante para o mundo da cibersegurança, que é o que a gente vai falar hoje. Então eles criaram o que lá nos Estados Unidos eles chamam desse framework, que recebeu o nome de Framework NIST para cibersegurança, e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, eles fizeram uma tradução não oficial, não é uma tradução do governo americano, mas é uma tradução muito bem feita, e eles chamaram isso de Guia de Aperfeiçoamento de Segurança Cibernética, e é o assunto de hoje. E é interessantíssimo a gente ter algo para guiar aí quando a gente fala em segurança cibernética. É um assunto muito atual, como a gente vem discutindo, é inclusive, né, um pilar da indústria 4.0, que é a cibersegurança. Então, esse é o motivo do nosso programa, inclusive. Eu tenho certeza que pode ajudar muito quem vai estar assistindo a gente aqui, de poder entender, principalmente entender o guia, né? Poder ler e entender ele. E ele tem a versão em português, como você falou. Mas, Isso, a gente até vai dar uma olhadinha rápida nela, e é uma tradução muito simples, eles tomaram o cuidado de escrever tanto em inglês quanto em português, numa linguagem que é bem compreensível para quem tem algum conhecimento de TI, então eu acho que qualquer estudante ou profissional de TI, mesmo que não trabalhe muito com a área de segurança, deveria dar uma olhadinha porque é muito interessante. sim, e como você falou, então, a gente vai passar aqui para algumas funções que ele categoriza, tem relação direta também com a ISO, né? Nossa, de gerenciamento de risco. Sim, porque como ele tem essa mentalidade de tratar da questão de cibersegurança, como a gente conversou nos outros programas, a cibersegurança ela faz parte do universo maior que é a gestão de risco. Uhum. Então todos nós, todas as empresas, todas as organizações, todas as pessoas estão sujeitas a algum risco, a problemas, a dificuldades. E dentro do mundo corporativo, a gestão de risco, que tem a ver, por exemplo, com essa norma ISO 31000, é ela que define critérios, políticas, padrões para você tentar abordar o risco de uma forma estruturada, de uma forma madura, uma forma profissional. E é isso que esse framework vem para ajudar. Como eles estão dentro de um ambiente mais governamental,
eles estão preocupados com o que eles chamam de infraestrutura crítica. Então, quando a gente fala de água, luz, fornecimento de água, fornecimento de luz, transportes, essa infraestrutura toda, existe uma mentalidade que aqui, felizmente, no Brasil também o governo brasileiro tem adotado, de incluir a infraestrutura de dados, a infraestrutura eletrônica, como infraestrutura crítica. E por isso que é importante ter em mente que o NIST é um dos padrões, quer dizer, é um guia para que as empresas e organizações tentem ter dentro da sua base a atenção para a cibersegurança. E essa gestão de risco de forma ampla. Você falou inicialmente que a gente tem uma relação com o framework que a gente trouxe aqui anteriormente. Qual seria essa relação, Renato? Legal, essa é uma boa pergunta. É assim, de certo ponto de vista, a polícia e o bandido, mais ou menos, né? Então é como se a gente falou do ataque, né? Aquela infraestrutura que a Mitre criou, que ela basicamente ela categoriza quais que são os modelos de ataque, de intrusão que um agente mal intencionado pode ter. Então, o que alguém mal intencionado, um hacker, vai tentar fazer para invadir a minha empresa, a minha organização, o meu ministério, né? Porque a gente viu casos recentes aí de invasões públicas. Então, o ataque ele é mais orientado a categorizar e pensar do ponto de vista do invasor. O NIST, o guia do NIST, é um guia pensando do lado de quem está se defendendo, então da empresa, da organização que vai se estruturar. E aí eles têm essa relação. Sempre que tem, no lado do ataque, algum recurso que um invasor vai utilizar, do lado do NIST vai ter uma defesa que a empresa ou organização vai ter que se preocupar para poder se defender daquele tipo de ataque. Bacana, show de bola. E chega a ser engraçado o quanto o assunto de cibersegurança está cada vez mais em alta, né, Renato? A gente tem a todo momento agora investigações aí de fraude, de invasões, começam a se questionar se eleições ou não são fraudadas, isso tudo a ver com a parte nossa de cibersegurança. Sim, Michele, e uma coisa muito importante é assim, a gente percebe que infelizmente, até por desconhecimento, em alguns casos eu acho que beira a má fé, as pessoas misturam no mesmo balaio coisas completamente diferentes. Então por isso que é importante ter essa iniciativa que quem está nos vendo aí tem, de se educar, de aprender, porque é muito fácil comprar gato por lebre, e aí cair em fake news, cair em informações que são completamente falsas, né? Então não é a na mesma era da coisa. informação, isso está acontecendo o tempo inteiro. Nas redes sociais, é bem comum alguém perguntar, olha, eu recebi essa mensagem do que eu fui banido do meu Instagram, é para mim clicar aqui. Gente, não, isso não vai acontecer, não é assim. Então, Exatamente. tem muita fraude acontecendo o tempo inteiro. Até recentemente com o próprio Pix, né? O pessoal está começando a questionar a própria Sim. segurança dele. Então, a gente precisa se capacitar e entender como funcionam os sistemas. E aí a gente tem as funções dentro do NIST. São várias. Não é isso, Renato? É isso mesmo. Então, assim, como é que eu posso dizer? O fundamento desse framework, desse guia de cibersegurança, que eles estruturaram muito bem, é você pensar nessas quatro funções dentro do ambiente de TI da empresa ou da organização. Então, identificar, proteger, detectar e responder. Ou seja, eu vou identificar dentro do meu ambiente quais são os meus ativos, quais são os meus dados críticos, quais são as pessoas que têm acesso aos ambientes, ou deveriam ter acesso ou não deveriam ter acesso. Eu vou estabelecer como que eu vou fazer a proteção desses ativos, dessas informações. Para isso, eu vou detectar, eu vou definir como que eu vou detectar intrusão, perda de dados, manipulação de dados, deficiências na minha estrutura. E eu vou também já planejar como que eu vou responder a ataques, a invasões e a catástrofes no mundo da cibersegurança. Então, de um modo resumido, essas funções são o começo da análise, é o começo do trabalho de alguém que se interessa em implantar
seja com qual for o nível de maturidade, é uma política de cibersegurança baseada no NIST, ou que seja compatível com o NIST. Então, um ponto muito interessante é o seguinte: o NIST, ele não é uma certificação formal, ele não é uma ISO, ele não define como que você tem que fazer as coisas, como que a empresa tem que fazer as coisas, ele só serve para ser uma orientação, para ser como se fosse um mapa, um caminho que você vai seguindo, mas vai adaptando à sua realidade. Então isso é muito interessante, é bem legal, que é um modelo bem aberto, né? Assim, quando eu olho para a maioria, não para a maioria, mas para grande parte das empresas, o que eu percebo é que essa resposta, essa etapa de responder, ela não é feita de forma proativa. Então, ela não existe um processo até que algo aconteça. Estou errada, Renan? Não, você está certa, e infelizmente eu vou até além, tá, Michele? Não é só o responder que não é bem estruturado e não é bem profissional. Até as outras etapas, elas são feitas de uma forma, como é que eu posso dizer, amadora ou improvisada. No Brasil isso é muito comum, mas não é só no Brasil também. O legal do guia do NIST, quer dizer, desse framework, é que ele já prevê isso. Ele já parte do princípio que as empresas podem estar nesse início de trabalho, desse trabalho. Então, ele cria um mecanismo, a gente vai falar mais disso no detalhe, de como sair desse caos inicial e ir evoluindo ano após ano, mês após mês, ou continuamente, para tentar ter uma cultura de cibersegurança. E é como você falou, pode ser algo progressivo dentro da empresa, independente do porte, porque pode ser que uma empresa, né, um empreendedor veja os nossos programas e pense, meu Deus, é muita coisa, eu não vou implementar isso na minha empresa. Seria o trabalho de meses, mas realmente é o trabalho de meses, você não precisa fazer isso para amanhã. Não é um programa. É um trabalho contínuo. O importante é você ter a mentalidade da importância desses assuntos e de uma forma mais ou menos estruturada, lógico, tem a questão financeira que sempre tem que ser levada em conta, a questão cultural, a questão do ambiente. Levando tudo isso em consideração, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho? Melhorar um pouquinho cada dia o meu negócio, a minha organização, para ser mais seguro, né? E então a gente chega nas categorias desse Prêmio Work. Aqui a gente está aqui com as categorias principais: gerenciamento de ativos, gerenciamento de identidades, processos de detecção. O que é interessante aí é assim, como ele foi feito de uma forma muito estruturada, muito profissional, esse framework, ele não foi feito de uma vez só. Então eles fizeram uma versão, 2004, se não me falha a memória, depois fizeram 2 revisões, 2007 e 2008, e aí, desculpa, 2017, 2018, e aí dentro desse trabalho, é bem recente, né? Dentro desse trabalho, eles foram estruturando de uma forma que gera um mapa muito legal para ser seguido. Então, aquelas funções que a gente falou no início, elas são divididas aí nas categorias e subcategorias que vão detalhando cada uma delas. Então, seria interessante até a gente dar uma olhada na tabela que está no próprio NIST, no próprio framework. E aí, leva um comentário interessante aí para quem está nos acompanhando. Esse é um dos casos que essa tradução que a Câmara de Comércio americana fez é muito bacana, serve muito para um dia a dia, para o cotidiano de alguém de TI, da área de segurança, seguir. Então, aquelas funções que a gente conversou no início, identificar e proteger, elas estão aí detalhadas. Cada função, por exemplo, a primeira função de identificação, tem as subfunções dela. Então, tem que são as categorias e depois tem as subcategorias. Então, dentro da identificação, eu tenho lá meu gerenciamento de ativos, definir quais são os ativos que eu tenho dentro da empresa ou organização, o contexto empresarial, onde que a minha empresa está, em que mercado que ela está, como que são os recursos que eu tenho, que nível de governança eu tenho, o próximo item. Então, eu sigo LGPD, eu sigo Sarbox, dependendo das empresas, tem contextos que eu tenho que seguir, níveis de governança para ter bem estruturado a minha administração, o meu compliance, que avaliação de risco eu tenho,
qual que é a minha estratégia de gestão de riscos, o que eu transfiro de risco que eu tenho seguro, qual é o risco que eu assumo, qual é o risco que eu vou atacar para tentar diminuir. Então você percebe que eles tiveram em cada um dessas iniciativas, quer dizer, dessas funções, um cuidado muito grande de estruturar numa linguagem que é compreensível para quem trabalha numa organização, na área de gestão, não necessariamente na área de TI, conseguir entender o que tem que ser levantado em cada item. Então, dentro do proteger, depois que eu definir quais são os ativos, eu vou ter lá conscientização e treinamento, eu vou ter lá proteger a minha segurança de dados, eu vou ter a manutenção da própria infraestrutura de tecnologia da empresa ou organização, a adoção de tecnologias protetoras como firewall, como antivírus, toda detecção automática de intrusões. Dentro da detecção e diagnóstico eu vou ter cadastro, registro e ação em cima de anomalias e incidentes, monitoramento contínuo de segurança, o processo de detecção. Então vocês percebem que está bem estruturado. E aí tem a resposta, dentro da resposta tem um planejamento de resposta. Então o que eu vou acontecer se um computador eu detectar que ele foi invadido, que ele foi criptografado o HD dele? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a minha internet? Eu tenho que segregar esse computador? Eu tenho que desligar? Eu tenho que fazer o que dentro da minha rede? Esse planejamento ele tem que ser feito a priori. Eu não posso deixar para planejar no momento em que está tendo um incêndio, que está tendo a catástrofe. Então, é esse tipo de mentalidade que faz com que a organização ela se prepare para ser resiliente no momento que tiver um problema desses. E aí, dentro dos processos de resposta, tem a comunicação. Para quem eu devo comunicar que ocorreu aquele problema, que eu estou tendo um problema agora? Tem a mitigação. Como eu faço para diminuir os riscos, quer dizer, o impacto daquela invasão, daquele problema? E o aperfeiçoamento. Depois que eu apaguei o incêndio, o que eu tenho que aprender de lição com todo esse processo? Ou E aí é legal. Recuperar, né, Renato? Que a gente não Isso, tem a função de recuperar, justamente. Ele. E aí é importante, a recuperação, lógico, sempre vai ter surpresa, sempre vai ter casos em que, por mais bem estruturado que seja o meu plano, que seja o meu projeto, vai ter casos que vão fugir do plano, vão ter imprevistos. Então, eu tenho que planejar a recuperação dos casos que são cotidianos, como esses que eu mencionei, ransomware, apagamento de dados, e aí tem muito a ver com aquele último nível do ATT&CK que a gente viu anteriormente, que lá fala o que o hacker ele faz em cima dos meus dados. Ele pode apagar os dados, tudo bem. Como é que eu planejei a recuperação desses dados? Restauração de backup. Mas a minha política de backup está bem estruturada? Então, dentro disso que você vai vendo que as coisas são interrelacionadas. E aí, uma vez que eu recuperei, eu planejo o aperfeiçoamento da minha recuperação e as comunicações de recuperação. Então, cada um dessas funções e dessas categorias, depois elas são detalhadas em subcategorias que aí detalha item por item, aí chega a mais de 100 itens, né? Com documentos de apoio que são muito bem escritos. Então, isso gera uma biblioteca de informação para a organização e para o profissional que quer se capacitar nessa cibersegurança, gera um mapa muito rico de informações de planejamento para você gerar tabelas de evolução. É muito bacana isso aí. Muito completo em português, que é melhor ainda. Muito legal, exatamente. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Aqui. Que a tela não quer aparecer. Vê se aparece para você, Renato, o mapa? Apareceu a área de trabalho. Então não é isso. Pronto. Bom, falamos das categorias, falamos das subcategorias e vamos finalizar com as referências informativas do nosso programa de hoje.
para que a gente possa, no próximo programa, falar sobre as etapas, os níveis de implementação. Então, a gente tem aqui algumas referências normativas, né, algumas diretrizes aí do NIST. O que seriam essas referências? Como eu falei, um dos grandes méritos do trabalho que o NIST fez foi não tentar ser muito engessado. Então, eles criaram toda uma lógica, toda uma estrutura como sugestão. Olha, tenta seguir por aqui, porque você vai ter que se preocupar com essas funções, você vai ter que ter essas categorias e subcategorias no seu radar. Mas ele falou, se você quiser ter uma ajuda a mais, um apoio a mais, com informações de referências que têm padrões de mercado, que têm padrões bem estabelecidos, COBIT, por exemplo, para te auxiliar em cada uma dessas subcategorias, está aqui uma lista de documentos de auxílio. Então, eles foram bem criteriosos dizendo, olha, existem diretrizes internas que a sua organização pode ter, tem a missão da sua própria empresa, que ela pode restringir ou auxiliar na adoção de determinadas práticas de segurança cibernética, tem a sua cultura e tem as suas restrições orçamentárias, tem as suas restrições financeiras, todo mundo tem. Então, eles colocam assim, para você gerar um bom planejamento de como você vai abordar a cibersegurança, você tem que parar, respirar e planejar tudo isso. Ler essas informações e tentar criar o seu plano com base nas restrições que você tem e nas capacidades que você tem. Lógico que eventualmente com alguma ajuda externa, com algum apoio que dentro do seu networking, dentro de uma, por exemplo, de uma consultoria. Mas é isso que eles colocam dentro das referências informativas deles. Muito bacana. Bacana demais. Bom, então, ficamos por aqui. Essa vai ser a nossa parte 1 do programa, o Framework. No sábado que vem, a gente aguarda vocês aqui para a parte 2, onde a gente finaliza aqui tudo sobre esse Framework. Renan, muito obrigada pela sua participação, tá? Nos nossos programas aqui, juntos de Cyber. Bom trabalho para todos que estão acompanhando a gente aí e até o nosso próximo programa. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.